Com a graça de Deus, declaro aberta a 72ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 12ª reunião extraordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 13 de agosto de 2019. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, aos 13 dias do mês de agosto do ano 2019, às 16h18, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa da Mariana, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Almir Fernando e Aderaldo Pinto. Havendo nome legal, o seu presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao primeiro secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Não havendo restrição, ela foi aprovada. Em seguida, o seu presidente determinou ao primeiro secretário, que procedesse chamada regimental à oportunidade que for registrada as presenças dos senhores vereadores membros desse poder: Ayrton Luna, Aline Mariana, Mário Cipriano Maguari, Ana Lúcia, André Regis, Carlos Gueiro, Chico Kiko, Eduardo Cheira, Heriberto Rafael, Felipe Francismar, Fred Ferreira, Gilberto Alves, Hélio Guabiraba, Jair Masfora, Júnior Bocão, Marcos de Bria, Gorete Queiroz, Natália de Menudo, Rodrigo Coutinho, Romero Jatobá, Samuel Salazar e Hilton Brito. Foram justificadas as ausências dos vereadores Aimé Carvalho, Antônio Luiz Neto, Benjamin da Saúde, Davi Muniz, João da Costa, Michele Colles e Renato Antunes. Havendo nome legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constarem as seguintes matérias: segunda discussão, 3/5 dos pareceres 500, 501 e 502 de 2019, respectivamente, das comissões de Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento e de Planejamento Urbano e Obras, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 20, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o município do Recife a realizar cessão de direito real de uso da área de domínio público que menciona e dá outras providências. Foi aprovado. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do prolongamento da ordem do dia, do qual constarem as seguintes matérias: discussão única do parecer 1514 da Comissão de Redação ao projeto de lei de número 20 de 2019, de sua autoria. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 4611 de 2019, da autoria do vereador Rodrigo Coutinho. Foi aprovado. No horário destinado ao grande expediente, o único orador ocupar a tribuna, o vereador Rodrigo Coutinho, falou da alegria com a aprovação do voto de aplauso para o senhor Marlos Anotelli, que acabou de conquistar na última semana a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos no hipismo. Destacou a participação do Exército nos esportes, fez críticas sobre a falta de incentivo. Foi apartado pelo vereador André Regis, que citou a obra do Geraldão, que ainda não foi concluída. Lamentou o fato de uma cidade que negligencia por absoluto os esportes. Nada mais havendo a tratar, o seu presidente convocou a casa para se reunir amanhã em reunião ordinária no local do costume e horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por quem de direito. Lida a ata, senhor presidente. Lido a ata, eu coloco a ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Solicito ao vereador Almir Fernandes que faça a leitura do expediente do dia. Projeto de lei ordinário número 212 de 2019, de autoria da professora Ana Lúcia, e projeto de lei ordinário número 213 de 2019, do excelentíssimo senhor vereador André Regis. Lido o expediente, senhor presidente. Feito a leitura do expediente do dia, dou início ao pequeno expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Amaro Cipriano Maguari. Vereador Amaro Cipriano Maguari. Vereador Chico Kiko, declino. Vereador Almir Fernando. Amaro Cipriano Maguari chegou. Boa tarde, senhor presidente, a todos os vereadores, vereadora Gorete Queiroz, a todos que nos assistem através da TV Câmara na internet. Senhor presidente, o que me traz na tribuna na tarde de hoje
para destacar um assunto que a gente já vem aqui repercutindo por diversas vezes nessa casa. E aí hoje a gente traz uma novidade que já é de conhecimento de Vossa Excelência, que é com relação à Compesa. E a grande surpresa é a gente ter, não é isso, vereadora Gorete Queiroz, a primeira mulher a presidir há mais ou menos 40 anos a Compesa, né? Então, a nossa engenheira civil, Manuela Marinho, que é a nova dirigente da Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compesa, ela foi indicada para o cargo segunda-feira, dia 12, pelo governador Paulo Câmara, e terá a missão de ampliar e consolidar o abastecimento de água e esgoto sanitário no Estado, segundo informações da assessoria do governo, que a gente acredita que isso possa acontecer, vereador Maguari, e a gente aqui fica feliz com essa notícia, né? A ampliação do abastecimento, a gente que mora na Zona Norte tem sofrido muito com relação ao racionamento, e aqui, através dessa tribuna, a gente já mencionou e destacou uma cobrança que a gente já vinha fazendo há muito tempo, através de reuniões, audiência na própria Compesa, audiências públicas realizadas aqui nesta casa, ato de protesto que a gente saiu aqui do estacionamento da casa para ir ao Palácio do Governo, onde fomos recebidos pelo chefe da Casa Civil, secretário da Casa Civil, lá no tempo, e a gente já destacou e já repercutiu aqui nessa tribuna o investimento que já se iniciou, que era previsto de 68 milhões, a gente aí conseguiu que a Compesa pudesse iniciar com um terço desse investimento, que é de mais ou menos 20, 21 milhões, para se iniciar as obras. E aí, Felipe Francismar, que transita muito bem pelo Vasco da Gama, já viu que já começaram as obras no Vasco da Gama. E aí, o que foi dito é que não dá para se fazer tudo de uma vez só. Então, em 3 partes, começou pelo Vasco da Gama, e os outros bairros da Zona Norte, com certeza, vai receber esses investimentos para troca de tubulação, troca de bombas e válvulas. Mas eu já destaquei aqui, na última vez que estive aqui nessa tribuna, e a gente quer agradecer, mas ao mesmo tempo, o vereador Gilberto Alves, quer fazer um apelo já à nova a presidenta Manuela Marinho, da Compesa, que a gente está recebendo esse investimento. Mas lá no Córrego do Zé Grande, vereador Ivan Moraes, a bomba, o poço artesiano que joga a água para a caixa elevatória do Alza Bonifácio para distribuir para todo o bairro do Alza Bonifácio, a parte alta e baixa, foi desativado. E aí a gente faz esse apelo. E eu peço aí que a pessoa aqui da casa, a comunicação da casa, possa fazer esse destaque. Que a gente está fazendo esse apelo para que a Compesa, o mais rápido possível, possa fazer e perfurar um novo poço lá no Córrego Zé Grande, para não prejudicar a comunidade que já está sendo tão prejudicada com relação ao racionamento. Então, esses canos que estouram, a bomba que não joga água para o morro, prejudica, mas ela é ajudada quando tem um poço. E aí se desativa esse poço lá do Córrego Zé Grande, a gente fica prejudicado porque não terá mais essa água para poder distribuir. Terá apenas a água que vem lá do alto do céu, da caixa elevatória, lá do alto do céu, onde é distribuído para toda a Zona Norte, que tem o reforço dos poços. E Córrego Zé Grande reforça a caixa elevatória do Alza Bonifácio. Então a gente faz esse apelo, já fiz aqui na última vez que vim essa tribuna, para que a Compesa, o mais rápido possível, já fizemos requerimento, fizemos abaixo-assinado também, enviando ofício pela Associação de Moradores do Alza Bonifácio, Córrego Zé Grande e comunidades adjacentes lá, mas aqui uso a tribuna desta casa para reforçar, para que a Compesa, através da sua nova presidenta, Manuela Marinho, possa, o mais rápido possível, fazer e perfurar esse novo poço do Córrego Zé Grande para atender todo aquele bairro. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Ricardo Cruz. Vereador Ricardo Cruz. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Ivan Moraes. Aí?
Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores vereadoras e vereadores, senhor presidente, colegas da imprensa, as pessoas que assistem a nossa sessão, seja pelas galerias, seja pela internet. Antes da início da minha fala, eu queria dar um pequeno depoimento aqui da alegria que eu tenho quando eu vejo um vereador como o vereador Almir Fernando subir essa tribuna e falar do seu bairro, né? Ele não fala como quem ouviu falar, como quem recebeu a notícia por zap, né? Fala com a consciência de quem vive no bairro, de quem está no dia a dia, conversando com as pessoas, vivendo o mesmo problema que todas as outras pessoas vivem. Assim, é muito bom. É sempre vê-lo cobrando a atitude do poder público com o seu bairro. Mas vim aqui hoje, Vossas Excelências, porque nós que militamos com direitos humanos, nós que estamos aí na luta no campo progressista, Vossa Excelência vereador João da Costa, nós que estamos no campo das esquerdas, a gente tem muitas vezes ouvido ou presenciado comentários que dizem assim, não sei como é que o povo aguenta, ou as esquerdas estão paradas, ou as pessoas não estão reagindo, a sociedade está catártica, está congelada. E aí eu venho a essa tribuna, mais uma vez, negar essas afirmações. Não tem ninguém parado. A sociedade não está catártica. As pessoas que militam, que lutam, que demandam, que querem a garantia de todos os direitos humanos, estão trabalhando muito. Os movimentos sociais estão vivos e estão muito vivos. Eu vou dar alguns exemplos de atividades que aconteceram e estão acontecendo essa semana. Ontem nós tivemos em Brasília a Marcha das Mulheres Indígenas, né, com representantes de 120 povos indígenas, um ato que foi articulado pela articulação dos povos indígenas, contou com pessoas do Amazonas, Acre, Pará, Maranhão, Mato Grosso do Sul e de Roraima, que, entre outras coisas, reivindicavam a não municipalização da saúde indígena, que a gente sabe que praticamente acabaria com a saúde em diversos territórios indígenas. Ontem, em mais de 80 cidades por todo o país, nós tivemos a experiência de mais um tsunami da educação. Alguns de nós estivemos aqui no Recife, na luta, junto com diversas organizações estudantis, lutando contra o desmonte da educação federal, seja das universidades federais, seja mesmo dos institutos federais de ensino médio. Na verdade, se previa que o ato acontecesse em mais de 80 municípios, mas já se contam mais de 200 municípios em que houve atos do tsunami da educação. E o daqui em Recife também foi muito bonito. Eu estive lá, estive presente, pude me juntar às pessoas que têm lutado para que a educação pública no Brasil não se acabe. Já chegamos a quase 6 bilhões de reais que foram retirados da educação no Brasil, por um governo que é inimigo da ciência, inimigo da cultura, inimigo da educação. Hoje, em Brasília, acontece a Marcha das Margaridas. É um ato que se realiza a cada 4 anos, foi criado em 83, depois do assassinato bárbaro da líder sindicalista Maria Margarida Alves. Hoje, há em Brasília mais de 100 mil mulheres de todo o Brasil, inclusive muitas que partiram em caravana daqui do Recife para lá em Brasília lutar pelos seus direitos. A manifestação pede a preservação do meio ambiente, a justiça social e o fim da violência de gênero, do racismo, da homofobia e da intolerância religiosa, né? E algumas pessoas ligadas ao nosso mandato, certamente muitas mulheres do nosso partido, a nossa bancada federal inteira está participando dessa manifestação. Nessa quinta manhã, deputadas lançam a Frente Parlamentar Feminista Antirracista, com a participação de diversas mulheres do Brasil inteiro, que também estão nessa luta. E na semana que vem, quando tem o Dia Nacional da Luta da População em Situação de Rua, que é 19 de agosto, também haverá manifestações em Brasília, com gente saindo de todos os cantos do Brasil, inclusive daqui do Recife. Existe aí uma van partindo daqui do Recife com 10 pessoas que estão em situação de rua e que estão lutando por seus direitos, tanto aqui no Recife, lutando pelo abrigo noturno, lutando pelos restaurantes populares, mas nacionalmente para que todos os direitos sejam garantidos às pessoas que, por alguma conjuntura do seu próprio destino, acabaram em situação de rua e que precisam da mão do Estado para que possam sair dessa situação quando assim desejam. Então, não é verdade
verdade que o povo está parado. O povo está se bulindo. Como dizia do Helder Câmara, besta é quem pensa que o povo é besta. O povo está na rua e com muito mais gente, o povo vai virar a mesa do jogo e a gente vai voltar a nossa caminhada civilizatória rumo à garantia dos direitos humanos a todos e a todas. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Eu gostaria de chamar mais um vereador para ocupar a tribuna. Vereador Amário Cipriano Maguari. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, eu vim ocupar a tribuna nesta tarde para repercutir uma reunião muito importante que tivemos hoje no plenarinho desta casa, onde foi prestado conta da executiva referente aos assuntos financeiros internos de responsabilidade do presidente, do primeiro secretário da Comissão Executiva, e também quero parabenizar os vereadores Eduardo Marques, Romerinho Jatobá, Fred Ferreira chegou, mas deu uma voadazinha, Gorete, Felipe Rosimar, vereador Aerto Luna, Carlos Gueiros, Hélio Guabiraba também deu um pulo do gato, ele chegou, depois saiu, mas é gente boa, voltou de novo, ele é gente fina. Quero também parabenizar o vereador Marcos de Bria, né? Chico Kiko, Ivan Moraes, estava lá com a gente até o final. Almir Fernando, Adelaldo Pinto, Rinaldo Júnior, Rodrigo Coutinho, Augusto Carrera, que também chegou lá, parecendo que estava jogando futebol, de tênis, calça jeans e tal. Jaime Sora e o Hilton Brito, que estava lá presente na reunião. Foi uma reunião proveitosa, porque houve um esclarecimento, né? O Ivan Moraes, você já, o que é isso? Você ficou até quase o final, depois você deu um pulo também, foi embora. Mas, na verdade, foi uma reunião boa, proveitosa, uma demonstração muito bem feita pelos técnicos aqui da casa, o pessoal concursado, Jaime Paiva Neto também lá no auxílio técnico, né? Rodrigo Coutinho na retaguarda, lá observando tudo, com bem cautela. E, na verdade, eu acho que é muito importante isso acontecer, essas prestações, essa transparência da casa, e a gente vai discutindo os problemas, algumas dúvidas são dirimidas na própria mesa. Eu quero parabenizar a equipe executiva que estava lá presente, e daqui para frente a gente vai mostrando o que acontece, prestando conta, esclarecendo, tirando dúvida, e é desse jeito, vereador Hélio Guabiraba, que a gente pode conduzir uma casa com transparência. Então, parabenizo a todos pelo bom trabalho realizado hoje no plenarinho desta casa. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Chamamos mais um orador da tarde de hoje, vereador João da Costa. Senhor presidente em exercício, Hélio Guabiraba, vereador, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste, realmente quem comentou que eu iria falar mal de Bolsonaro está correto. Está correto porque um fato muito grave aconteceu hoje, que é o anúncio do fechamento do estaleiro Atlântico Sul. Milhares de pernambucanos estão desempregados. Aliás, muitos recifenses.
Nosso vereador Rinaldo Júnior, né, sindicalista, sabe do papel que aqueles estaleiros tiveram na transformação da mão de obra da zona da Mata Sul e como anúncio da reindustrialização de Pernambuco e a importância deles para o Porto de Suape. Mas não só eu que está criticando a política econômica que está gerando essa situação no Brasil. Durante essa semana, isso tem um impacto profundo sobre o Recife, porque muitos recifenses estão desempregados em função do fechamento dos estaleiros, que reflete uma política em relação à Petrobras, na privatização da Transpetro, principalmente. E esse impacto, e as posições que o presidente Bolsonaro tem assumido, tem levado até que o PSDB, né, governador de São Paulo, já está dizendo: afasta de mim esse cálice, eu não sou Bolsodória. O PSDB está sinalizando que quer se afastar de Bolsonaro, embora que apoie no Congresso todas as medidas que está levando a essa situação de recessão econômica que está no Brasil. E a luta, como falou aqui o vereador Ivan Moraes, que acontece aqui e acontece em todos os lugares onde direitos são retirados, como na França, com os coletes amarelos, e como na Argentina, em que o resultado desse final de semana mostrou que a população e o povo argentino quer mudar a política que querem implantar aqui no Brasil. Isso fez até com que o nosso presidente agredisse o povo argentino pela opção que o povo argentino está sinalizando. E pasmem os senhores, o exemplo de neoliberalismo, né, que está construindo essa política para o Brasil, que levou à ruína, está levando à ruína a situação da maioria do povo argentino. Hoje o presidente Macri, querendo salvar sua eleição na Argentina, anunciou congelamento de preços de combustível, aumento do salário mínimo, redução de impostos para os trabalhadores. O ídolo latino-americano do neoliberalismo tomou medidas hoje que faria corar qualquer liberal. Então isso mostra que a luta do povo pode fazer mudanças, e é essa luta que certamente vai impor mudanças também no Brasil logo logo. E é por isso que essa situação eu trago para aqui, porque ela tem repercussões diretas sobre a cidade do Recife, porque gera desemprego para quem mora aqui na cidade do Recife, quem está desempregado. Hoje, dona Josefa, lá da comunidade Caranguejo Tabaiares, estava desesperada, né, porque não tem condições de pagar o aluguel, porque na sua família todos estão desempregados. É gente sem poder fazer a feira ou pagar o transporte, porque não consegue arrumar o emprego. Quem está me assistindo sabe disso. E o Brasil registrou queda nos indicadores econômicos do segundo trimestre, o que indica que a gente já está em recessão técnica no Brasil, aprofundando o desemprego e tirando a expectativa de que possa ser retomada econômica, gerar emprego e a população poder enfrentar a sua situação hoje, que é bastante difícil. Por isso que é preciso a gente registrar aqui que o fechamento do estaleiro Atlântico Sul traz um prejuízo econômico muito grande para o estado de Pernambuco, tem repercussões diretas da cidade do Recife e é fruto das opções econômicas que o atual governo federal está adotando no Brasil. É isso, senhor presidente. Obrigado, Vossa Excelência. Gostaria de chamar mais um orador na tarde de hoje, vereador André Regis. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, eu ia falar sobre uma lei de nossa autoria para combater a praga de pombos que
Hoje, todo recifense sente as suas consequências, os riscos para a saúde pública, mas eu vou deixar esse tema para a minha intervenção no grande expediente, porque eu acho que eu estou vivendo outro mundo. Porque eu escutei aqui os representantes dos partidos que estiveram no poder recentemente, o PT e satélites. Inclusive, essa última fala, no que se refere ao estaleiro Atlântico Sul, fechar por conta do atual governo é algo absurdo. É simplesmente um absurdo. O estaleiro está fechando em decorrência das políticas equivocadas do governo do PT. 6 meses de governo, responsabilizar o governo atual por conta disso. Inclusive, é bom lembrar que qualquer pessoa que pesquisou problemas do Atlântico Sul, vereador Rodrigo Coutinho, sabe que o navio João Cândido, primeiro navio feito pelo estaleiro, foi colocado nas águas do Oceano Atlântico aqui em Suape, vereadora Michele Collins, antes de estar pronto, para servir de apoio às imagens da candidata Dilma Rousseff à presidência da República em 2010. Isso é fato. Este é o fato. O fato é da irresponsabilidade e da falta de compromisso também com os argumentos. É simplesmente aqui jogar palavras sem o devido respaldo nos fatos. Outra colocação aqui que a gente precisa refutar é, ontem foi mencionado aqui as manifestações em 80 cidades do Brasil. Manifestações no horário de expediente, prejudicando o trânsito, com pouca gente. Inclusive, eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, trabalhei de manhã, trabalhei à noite, de manhã dei aula, à tarde estava aqui e à noite estava novamente no campus dando aula. Inclusive, o tema, vereador Rodrigo Coutinho, escolhido para a passeata, Tsunami da Educação, foi muito apropriada a mensagem que o PT tem realmente para a educação, um verdadeiro tsunami. Depois de um tsunami não se constrói nada, se destrói tudo. O que nós observamos aqui, quando saímos da Câmara Municipal ontem, o que era? Chamada para Lula livre. Lula livre é manifestação pela educação ou é para que Lula retorne ao convívio da sociedade antes do tempo de pagar pelos seus crimes? Inclusive, daqui a pouco ele vai estar habilitado à liberdade em decorrência de uma legislação de execução penal bem branda que o Brasil tem. Então, qual é a mensagem que os partidos de esquerda têm? Ontem, votaram contra a medida provisória de liberdade econômica, que desburocratiza todas as regras de formação, criação de novas empresas, novos negócios. Ou seja, não constroem nada, destruíram o país e vêm com um discurso que completamente desconectado da realidade, como se a população tivesse saudade do tempo do PT. Quem tem saudade de Dilma Rousseff no poder? Quem tem saudade do PT no poder? Essa é a pergunta que deve ser feita. Agora, não apenas não ajudam, como atrapalham. Este é o grande lema da oposição irresponsável do PT e dos partidos satélites. O Brasil precisa superar esta etapa da sua história de maior crise econômica. E que é importante também seja mencionado que, após 8 meses de governo, temos um dado a comemorar. Não há um único escândalo de corrupção
deste atual governo, o único escândalo deste atual governo. Nenhum escândalo de corrupção praticado a partir de 1º de janeiro deste ano, quando, na época do governo que o PT defendia, todos os dias era um ministro envolvido e todos os dias era uma derrubada ou manutenção de ministros envolvidos em casos de corrupção. Então, não temos saudade desse tempo do PT no poder e também é importante, senhor presidente, para concluir, o diálogo acerca da educação, ele é fundamental. E esse diálogo envolve não apenas o ensino superior. O governo federal apresentou o Futuris. É preciso que a oposição apresente qual é a sua alternativa. Agora, o diálogo é necessário porque é fundamental que a gente supere essa intransigência, porque sem educação o país não terá condições de se desenvolver rumo a uma sociedade livre, justa, civilizada e próspera. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Chamo o último orador do pequeno expediente, a vereadora Gorete Queiroz. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores, amigos da imprensa, público aqui presente nas galerias, público que nos acompanha pelas redes sociais, pela internet. Eu vim aqui, senhor presidente, fazer um convite aos senhores vereadores, a todos nós, a todos que nos acompanham. No próximo domingo, às 10 horas da manhã, o prefeito Geraldo Júlio estará inaugurando a ciclovia jornalista Graça Araújo. A ciclovia Graça Araújo foi um projeto de nossa autoria, o projeto 109 de 2019, e essa inauguração nos emociona bastante. Um dos projetos, meu primeiro projeto sancionado pelo prefeito, aprovado nessa casa por unanimidade, sancionado pelo prefeito. E agora, em junho, e agora já em agosto, nós podemos fazer essa homenagem a essa jornalista que fez história na cidade do Recife. Então, gostaria de convidar os senhores para as 10 horas da manhã, no próximo domingo. A ciclovia passa aqui na Avenida Mário Melo, que é exatamente a área próxima do sistema... Obrigada, senhor presidente. É uma área próxima ao Sistema Jornal do Comércio, onde Graça Araújo trabalhou por 21 anos e faz parte dessa homenagem trazer essa ciclovia aqui para o bairro de Santo Amaro, onde ela trabalhou grande parte da sua vida e da sua história no jornalismo pernambucano. Graça Araújo, como todos sabem, era um esportista, era uma pessoa que gostava de se exercitar, era adepta dos esportes, de corrida, também de bikes, de bicicletas, e é uma homenagem, eu acho que tem tudo a ver com ela, é a cara de Graça Araújo. Então, nós vamos nos reunir no próximo domingo, na Avenida Mário Melo, na esquina com a Rua São Geraldo, que é próximo ao IEP, a Escola Silvio Rabelo, em Santo Amaro. Então, eu agradeço a oportunidade, espero vocês lá. Obrigada. Obrigado, vereadora. Não havendo mais nenhum vereador no pequeno expediente, eu peço para o primeiro secretário em exercício que faça a chamada regimental. Eu gostaria de chamar o vice-presidente, vai ser o atual presidente, para ocupar a mesa. Vereador Carlos Gueira. Senhor presidente, o nosso painel registra a presença de 27 vereadoras e vereadores. Temos número suficiente para deliberar o do dia. Havendo número suficiente,
Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente. Tem a leitura do expediente? Não, prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente, desculpa, é porque não está ticado aqui. Discussão única do requerimento 3850 de 2019, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Em discussão, requerimento encerrado de discussão, votação. Os que concordam permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 4424, 4425, 4428, 4429, 4430 de 2019, todos de autoria do vereador André Regis. Todos os requerimentos estão em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os que concordam permaneçam como estão, aprovado. Discussão única do requerimento 4325 de 2019, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Igualmente em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os que concordam, permanecem em silêncio, aprovado. Discussão única do requerimento 4362 de 2019, de autoria do vereador Samuel Salazar. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, em votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Encerrado a pauta do prolongamento do expediente. Passamos à ordem do dia. Igualmente será feita a chamada pela ordem da pauta. Discussão única dos requerimentos 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4297, de 2019, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão e requerimentos, encerrada a discussão, em votação, os que são contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4292, 4293 e o 4294 de 2019, os três de autoria do vereador Chico Kiko. Em discussão, encerrada a discussão, votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4301, 4302 de 2019, os dois de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 4303 de 2019, de autoria do vereador Jaime Asfora. Em discussão, requerimento. Como ninguém quer discutir, encerrada a discussão e votação, os contrários pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4305 e o 4306 de 2019, os dois de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4307, 4308 e o 4309 de 2019, os três de autoria do vereador Davi Muniz. Ainda feito o 4310 de 2019. São 4 requerimentos. Os 4 requerimentos estão em discussão. Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4311 e o 4312 de 2019, os dois de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão e requerimento. O vereador vai discutir? Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4328 de 2019, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão, o requerimento do campeão. Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4324, 4326, 4332, 4333, 4335, 4341, 4353, 4354, 4355 e o 4364 de 2019, todos de autoria do vereador Aerto Luna.
Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão. Em votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4329, 4330, 4331, 4334, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4342, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4350 de 2019, todos de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Coloco todos os requerimentos em discussão. Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4351 e o 4352 de 2019, os dois de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4356 e o 4357 de 2019, os dois de autoria do vereador Jaime Asfora. Igualmente em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão, votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4358, 4359, 4360, 4361 e o 4363 de 2019, todos de autoria do vereador Samuel Salazar. Coloco os requerimentos em discussão. Encerro a discussão e coloco-os em votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4365, 4366, 4367, 4368 de 2019, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão e votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4369, 4370, 4371, 4372, 4390, 4391, 4392, 4393, 4394, 4397, 4398, 4399, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405 e o 4406 de 2019, todos de autoria da vereadora Ana Lúcia. Coloco todos os requerimentos em discussão. Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4395, 4396, 4407, 4407, 4408, 4409 e o 4410 de 2019, todos de autoria da vereadora Gorete Queiroz. Em discussão, todos os requerimentos. Encerrada a discussão, em votação, aqueles que são contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4411, 4412, 4413, 4444, 4414 e o 4415 e o 4439 de 2019, todos de autoria do vereador João da Costa. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão. Em votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4416 e o 4304 de 2019, os dois de autoria do vereador Jairo Brito. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 4417 de 2019, de autoria do vereador Samuel Salazar. Em discussão, requerimento. Encerra a discussão, coloca em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4418, 4419, 4420, 4421, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437 de 2019,
todos de autoria do vereador André Regis. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão e agora em votação. Os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 4438 de 2019, de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, em votação. Quem for contrário, se pronuncie. Aprovado. Discussão única do requerimento 4443 de 2019, de autoria da vereadora Aline Mariana. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão em votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Senhor presidente, tem mais um aqui da vereadora Aline Mariano, que é o 4442 de 2019. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, votação. Os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 767 de 2017, 873 e 1000, todos de 2017, respectivamente às comissões de Finanças e Orçamento e de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e de Políticas Públicas da Juventude, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 222 de 2017, de autoria dos vereadores Rodrigo Coutinho, Anderson Florencio e Romerinho Jatobá. Em discussão, requerimento. Segunda discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única, a maioria absoluta, do veto parcial do excelentíssimo senhor prefeito do Recife ao projeto de lei de número 193 de 2018, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Existe na pauta, além desse, um outro... É que outro é total. Então vamos fazer separado mesmo. Em discussão, então, esse veto que foi lido. Ok, senhor presidente. Você quer discutir, não? Vou discutir o do vereador Rogério de Luca, o segundo. Alguém mais se pronuncia? Encerrada a discussão, em votação. Os que estão de acordo com o veto, fiquem em silêncio. Desculpe, maioria absoluta. Abri o painel. Agora o líder do governo da bancada de governo para encaminhar a votação da bancada. Senhor presidente, encaminhamos o voto não, senhor presidente. E o líder da oposição, como encaminha a sua bancada? Ausente o líder da oposição. Não há orientação da bancada de oposição. Encerro as orientações. E o painel está aberto colhendo o voto dos senhores vereadores. Aqueles que concordam com o veto votam não ao projeto. Os que discordam do veto votam sim ao projeto. A votação é ao contrário. Vereador Hélio Guabiraba, como vota Vossa Excelência? Não é o vereador Hélio que não votou, fui eu mesmo. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Vou encerrar a votação.
Vou encerrar a votação. Me parece que os parlamentares que estão em plenário, todos já votaram. Declaro encerrada a votação. Secretário, para anunciar o resultado que registra o painel. Senhor presidente, nenhum voto sim, 16 votos não. Então está prejudicada a votação, a pauta está travada. A empresa podia botar no jornal. E não haverá sequência da pauta. Vamos então para o prolongamento da ordem, que também não tem o prolongamento. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Eu gostaria de pedir dispensa de prazo para 2 PLO nosso que foram lidos hoje. O de número 211/2019 e o 212/2019. 202? 211 e 212. A vereadora pode dizer a ementa ou o assunto que facilita a solicitação. O PLO 2011/2019 trata de uma campanha permanente de prevenção e combate à automutilação e ao suicídio, intitulado Pare, Não Faça Mal a Você. E o 212/2019 estabelece normas básicas de segurança para o funcionamento de cartódromos no município do Recife. A vereadora está mais rápida do que uma bala. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou atender o requerimento da vereadora já agora e depois eu dou início ao grande expediente. Então vamos fazer a consulta à bancada sobre o pedido de dispensa dos PLO 211 e 212, de autoria da vereadora Ana Lúcia, cujo assunto ela mencionou nesse instante. Secretário, para fazer a consulta, por favor. Oi. Pelo PSB, vereador Carlos Gueiro. Sim. Pelo PP, vereador Aline Mariano. Sim, excelência. Pelo PSC, vereador Renato Antunes. Pelo PSDB, vereador André Regis. Pelo Patriota, vereador Benjamin da Saúde. Pelo PRB, vereadora Ana Lúcia. Ela é contra. Pelo PT, vereador João da Costa. Sim. Pelo PROS, vereador Romero Jatobá. Até quando? Pelo PCdoB, vereador Almir Fernandes. Sim, senhor secretário. Pelo Cidadania, vereador Ricardo Cruz. Quem podia responder era o vereador Eduardo Tcheira, né? Pelo PSD, vereador Gilberto Alves. Qual? PSB. Ah, desculpe. É verdade, eu passei para o vereador Carlos Guedes, mas está tudo certo. É o mais antigo. Pelo PSDC, Marcos de Bria. Pelo PSOL, vereador Ivan Moraes. Está aí. Pelo PSL, vereador Rogério de Lucas. Pelo PTC, vereador Heriberto Rafael. Pelo PSD, vereador Rodrigo Coutinho. SD, seu secretário, sim. SD, desculpa aí, vereador. SD. Unanimidade de presença, senhor presidente. Aprovada, então, a dispensa do prazo solicitado, que se comunique às comissões. Vamos dar início, então, ao grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, que permutou com o vereador André Regis, que é o vereador Rodrigo Coutinho. Vossa Excelência tem o tempo regimental.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, inicialmente queria agradecer a todo este plenário por termos aprovado um importante projeto que visa coibir a questão da pichação na nossa cidade. Esse é um projeto que conta com a autoria de 3 vereadores, 2 vereadores que estão na casa e um que já saiu, são eles o vereador Rodrigo Coutinho e o vereador Romerinho Jatobá, e que eu julgo de extrema importância. Esse foi um projeto discutido na época em São Paulo, e a gente pôde estudar o projeto, dar uma melhorada no projeto, então trouxe para a Câmara Municipal do Recife. Na época o prefeito era o senhor João Dória, e eu acredito que vai ser um grande avanço na nossa cidade. E aí vale ressaltar, senhoras e senhores, que este é um projeto que visa coibir a pichação, mas não a grafitagem. A grafitagem, vereador André Regis, no meu ponto de vista, no ponto de vista de especialistas, no ponto de vista de muita gente, é tida como uma arte. Mas já a pichação, geralmente, é um ato de vandalismo, um ato de danificar o patrimônio público e, sobretudo, a gente precisava fazer alguma coisa para poder coibir essa situação. Eu, há pouco, conversava com o vereador João da Costa, dando o exemplo, por exemplo, da Via Mangue, que foi inaugurada em 2016. Se você for lá, na ponte estaiada, você já tem a ponte completamente pichada. Você tem diversas obras que são entregues ao Recife, e logo em seguida chega um cidadão e picha aquela obra, ou seja, um vândalo, um elemento, vereador Carlos Guedes, e simplesmente picha aquela obra, danifica o patrimônio público, ou seja, é um completo absurdo. A gente tem justamente, fez um levantamento aqui em algumas obras, em alguns lugares do Recife em que esses vândalos vieram a pichar na nossa cidade. Alguns dos exemplos, por exemplo, a questão das estátuas do circuito da poesia, espalhada por toda a cidade, a questão do muro da Torre Malakoff, no bairro do Recife, as pontes como a Buarque Macedo, que liga os bairros Recife a Boa Vista, o prédio histórico do Diário de Pernambuco, diversos casarões do Recife Antigo, Igreja Madre de Deus no Recife Antigo, Marco Pernambucano da Moda também no Recife Antigo, a Casa de Clarice Lispector, bustos como o do General Dantas Barreto, na avenida de mesmo nome. Ou seja, eu acredito que esta casa está dando um passo importante. A gente tem que coibir essa situação, sim. A gente precisa ver um Recife em que possa o recifense se desfrutar do que a gente tem de melhor, dos nossos monumentos, das nossas edificações históricas. Ou seja, não pode um cidadão simplesmente chegar lá e pichar. E o que acontece, vereador Rinaldo Júnior, é que muitas vezes eles combinam entre si o que pichar mais alto é quem está fazendo a maior obra no ponto de vista deles. Na verdade, isso só tem estragado a nossa cidade, só tem deixado a nossa cidade completamente sem o menor tipo de convivência, sem o menor tipo de harmonização, sem o menor tipo de preservação do patrimônio histórico, do patrimônio cultural. Ou seja, esse projeto a gente prevê uma multa no valor de R$3.000, vereador Carlos Guedes. E essa multa quisera nós que não precisasse ser aplicada ou que não precisasse estar no projeto. Mas acontece que muitos recifenses não cumprem a lei quando não se dói no bolso.
Infelizmente, essa é uma realidade e é por isso que a gente preveu essa situação. Se o monumento for tombado, a gente dobra essa multa para R$6.000. Ou seja, acredito que dessa forma a gente vai estar cada vez mais coibindo. A gente menciona também na lei a questão dos menores de idade. Os pais do infrator ficam sendo responsáveis pela reparação dos danos. Para vocês terem uma ideia, se gasta aqui em Recife anualmente aproximadamente R$2 milhões para poder recondicionar o monumento, recondicionar aquele imóvel, seja público, seja privado, por conta de uma pichação. Mas eu escuto com alegria a vereadora Aline Mariano, que sem dúvidas vai contribuir bastante com essa discussão. Vereador Rodrigo Coutinho, eu queria fazer algumas considerações acerca da matéria, dizer que eu espero que dessa vez passe esse projeto. O Legislativo pode, inclusive, reforçar o que eu estou dizendo, mas esse projeto, exatamente esse projeto, eu apresentei e reapresentei esse projeto 2, ou, salvo engano, 3 vezes, e tive as 3 vezes o veto do Poder Executivo. Então, eu espero que Vossas Excelências tenham mais sorte, no sentido de ter sido aprovado aqui na Casa, em primeira e segunda discussão, e que possa passar agora no crivo do Poder Executivo. O projeto era exatamente igual. Inclusive, eu quero registrar aqui que eu admiro bastante esse trabalho que é feito pelos grafiteiros na cidade. Enquanto secretária de enfrentamento ao crack e outras drogas, nós fortalecemos muito os grupos de grafitagem nessa cidade, na nossa cidade, como Cores do Amanhã, como o Pão e Tinta, que fizeram um trabalho durante todo o período que eu passei enquanto secretária. Nós fizemos um trabalho belíssimo, colorindo a cidade. E tem algo que eu quero registrar. Hoje, a pichação, há quem defenda que é uma forma de expressar, é uma forma de fazer arte, mas que seja feita a arte nos lugares permitidos e não nos bustos das autoridades que já tiveram a homenagem, não que sejam danificados para que essa expressão, para aqueles que defendem hoje a pichação como arte, mas que possa ser feito nos lugares adequados. Eu espero e até gostaria de ter subscrito essa matéria, vereador Rodrigo Coutinho. Concordo com Vossa Excelência, é um dinheiro que é muito mal empregado no sentido de tentar reparar o que, de fato, é desnecessário. Então, eu acredito que, dessa vez, o projeto subscrito por 3 autores, de repente, ganhe força, até porque, assim como o projeto de Vossa Excelência e dos demais vereadores, passou aqui em primeira e segunda discussão, mas nós não tivemos essa compreensão do Poder Executivo. E que seja, de fato, que os artistas eles possam ter a liberdade de expressão. Faço até algumas considerações acerca da pichação, mas nos locais adequados se consideram, de fato, arte. Não é o que tem sido feito, não é? Quem defende hoje a pichação, defende que seja feito em qualquer lugar, e não é bem assim. A gente sabe que não é dessa forma que as pessoas, na maioria das vezes, vão ser reconhecidas. Não é? Eu acho até uma agressão tentar ter essa livre expressão em algo que já está sendo contemplado de natureza enquanto homenagem. Né? Então, eu parabenizo Vossa Excelência. Vossa Excelência ainda não estava como vereador nesta casa. As ideias, muitas vezes, elas convergem sem nem que a gente saiba que um outro vereador tenha tido a ideia, não é? Porque, de fato, normalmente, quando a gente apresenta um projeto, a gente escuta segmentos da sociedade. Então, alguns segmentos da grafitagem sempre
quando me procuravam, diziam, olha, a gente não pode confundir, não é? E defendiam com veemência para que as pessoas não confundissem, porque, de fato, os grafiteiros, eles cumprem no sentido de só fazerem a arte de rua onde é permitido. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência, os demais vereadores, dizer que nós apoiamos a decisão e não somos radicalmente contra a pichação, mas que, para serem reconhecidos, deveriam fazer apenas nos painéis permitidos. Então, parabéns e conte com o nosso apoio. Eu agradeço a parte da vereadora Aline Mariano, concordo com boa parte que Vossa Excelência colocou. Na verdade, só não concordo exatamente com o ponto que Vossa Excelência fala que o projeto foi exatamente igual. Na verdade, eu não era vereador ainda na época. Vossa Excelência apresentou o projeto. Eu nunca vou vir para esta casa simplesmente para apresentar um projeto exatamente igual a A, exatamente igual a B, sobretudo porque quando eu trato de uma matéria aqui na tribuna que algum vereador já tratou, eu faço questão de mencionar. E aí o projeto a gente estudou com base no que foi apresentado e sancionado em São Paulo. Em seguida, os 3 vereadores se juntaram para fazer essa matéria. Na verdade, o teor é o mesmo, o assunto é o mesmo, mas o corpo do projeto ele é diferente. Mas eu escuto ainda em tempo, com atenção, o vereador André Regis. Bem, vereador Rodrigo Coutinho, eu o parabenizo pelo projeto, pela aprovação. O tema realmente é relevante. Trata-se de uma praga internacional. Todas as cidades do planeta sofrem da mesma forma. É incrível como a figura do vândalo ela está presente em todos os lugares. E desse vândalo que picha a cidade, que deixa a cidade mais suja, poluição visual. Eu acredito que é preciso que haja, de fato, um trabalho muito bem feito de acompanhamento, porque geralmente são as mesmas pessoas que fazem isso, então o trabalho de inteligência pode coibir, associado a uma punição exemplar. Eu recordo que quando eu era estudante da Faculdade de Direito do Recife, vereador Carlos Gueiros, certo dia chegamos na faculdade pela manhã e a faculdade estava completamente pichada. Completamente pichada. 2 jovens subiram pelo teto, desceram e picharam a faculdade, inclusive a sua pinacoteca. Quadros da galeria dos ex-presidentes da República foram pichados na tela. Até hoje os quadros não foram devidamente restaurados. Eu recordo que na época, inclusive, tinha um debate, porque um americano foi preso em Singapura porque jogou um chiclete no chão. E a punição era chibatada. E o presidente Bill Clinton havia pedido, inclusive, a liberação do americano da punição exemplar lá do governo de Singapura. Não obteve êxito. E aí um professor chamado Luciano Oliveira fez uma pesquisa, que eu participei, à época, enquanto estudante, sobre a questão da punição para os pichadores, comparando com o caso de Singapura, na medida em que eram situações distintas, mas envolviam a proteção ao patrimônio, ao meio ambiente, a limpeza urbana, a limpeza da cidade. E os estudantes foram questionados sobre o que fazer com os pichadores. Resultado, os pichadores foram encontrados e depois tiveram que prestar serviços alternativos dentro da própria faculdade. Então, durante um ano, a gente chegava para a faculdade para estudar e os pichadores estavam fazendo serviços de manutenção da faculdade. Então, parabéns a Vossa Excelência. Eu sei que eu passei o tempo aqui, mas, inclusive, eu sou o próximo inscrito e já me coloco, presidente, à disposição para ceder
a parte do meu tempo para que o vereador possa fazer suas conclusões. Mas parabéns pela iniciativa, tenho certeza que a cidade ela ganha com mais este trabalho, mais essa discussão, mas eu entendo também que Vossa Excelência deve fazer um trabalho junto ao Executivo, porque tudo indica que o prefeito Geraldo Júlio vai vetar o projeto. Então, é importante que, para que não haja novamente o veto, vai para lá, volta para cá e a casa mantém o veto. Então, é necessário que haja, de fato, uma comunicação direta com o prefeito para chamar a atenção dele de que é necessário que haja uma maior punição àqueles vândalos que mantêm a cidade em dificuldade de recuperação no que se refere ao seu patrimônio histórico. Muito obrigado. Senhor presidente, eu queria pedir 1 minuto só para poder... Vossa Excelência não tem 1 minuto só, não. Vossa Excelência tem mais 12 minutos, porque o vereador André Regis cedeu o tempo dele a Vossa Excelência. Bom, só voltar logo para conceder a parte à vereadora Aline Mariano, mais uma vez, para que em seguida a gente dê prosseguimento no debate e consiga finalizar. Vereador, só eu conferi com Paulo do Legislativo, né? O nosso vereador ad hoc aí, e, enfim, e foram exatamente 3 vezes eu apresentei esse projeto e eu tive 3 vezes o veto. E tem só uma coisa que muda o projeto. Com isso, eu não estou querendo aqui trazer autoria, porque eu poderia ter insistido, poderia ter apresentado pela 4ª, pela 5ª, pela 6ª vez, enfim. Né? Então, terminou sendo arquivado, porque foi vetado, mas esse alerta que o vereador André Regis está fazendo é importante, que seja feito um trabalho diretamente mesmo ao Poder Executivo, nesse sentido, porque ajuda, inclusive, o município no sentido de economizar. Mas o projeto é exatamente igual, mas o de vocês ainda é melhor, porque o nosso, a multa era de R$1.000, o de vocês, a multa é de R$3.000. Então, o objetivo é o mesmo, enfim. Então, isso é uma prova de que, quando a gente está apresentando uma ideia, essa ideia vem da população. Com certeza, vocês foram procurados, não é? E tiveram essa preocupação. E eu quero poder fazer essa ponte no sentido também de fortalecer o projeto de lei de Vossa Excelência e dos demais vereadores, para que, dessa vez, seja sancionado. Já aconteceu também em relação a outros projetos que eu apresentei aqui na casa, como detectores de metal, por exemplo. Nós apresentamos uma vez, vereador Rodrigo Coutinho, e foi vetado, e eu reapresentei, fiz alguns ajustes e tal, é verdade, e, em seguida, nós tivemos a sanção. Então, eu acho que é muito importante que, depois, já que passou em segunda discussão o projeto, Vossa Excelência possa fazer esse apelo lá no Poder Executivo, para que a gente veja essa matéria sendo lei na cidade. Então, era só isso, não é que fosse uma ideia plagiada, porque eu sei que você dá a competência de Vossa Excelência de apresentar excelentes matérias, sei que estuda, mas o teor era exatamente igual, só a multa diferente, e foram 3 vezes vetado. Bom, incorporo a parte da vereadora Aline Mariano, lamento por não ter sido aprovado na época, sobretudo porque, se tivesse sido aprovado, com certeza a gente teria menos monumentos pichados, menos... se não tivesse sido sancionado, com certeza a gente teria menos monumentos pichados, a gente teria menos desperdício do dinheiro público em relação a toda essa verba, todo esse dinheiro, R$2 milhões que se gasta aproximadamente nesses casos de vandalismo, ou seja, muito dinheiro que podia estar sendo aplicado na educação, na saúde, e acaba sendo aplicado na reparação da atuação de vândalos. Mas eu queria, só para complementar, vereador Hélio da Guabiraba, dizer que o infrator, segundo a lei, fica 1 ano atrelado ao termo de compromisso de reparação da paisagem urbana. Ou seja,
Isso é bastante importante, isso aí demonstra a nossa preocupação em não só aplicar a multa, mas fazer com que o infrator volte lá e repare o bem que sofreu aquele dano, que sofreu aquela pichação. Os infratores pegos em flagrante ficam impedidos de ser contratados pela administração direta e indireta do município. Ou seja, é outro ponto que também levanta, vereadora Aline Mariana, um alerta para que as pessoas pensem bem, para que as pessoas pensem duas vezes antes de chegar lá nos monumentos do bairro do Recife, simplesmente soltar a tinta para cima, pichar aquilo ali e deixar ao Deus dará, simplesmente achar que nada vai acontecer. Para finalizar, vereadora Ana Lúcia, eu queria deixar aqui claro a definição de pichação e de grafite, de grafitagem, para que todos entendam a diferença, sobretudo porque ao votar o projeto em primeira discussão, acredito que alguns dos vereadores que votaram contrário não entenderam a matéria. Então, a definição de pichação, o ato de riscar, desenhar, escrever, borrar ou por meio similar, danificar edificações públicas ou particulares. E a definição de grafitar, vereador Hélio da Guabiraba, de grafitagem, é a expressão artística em forma de desenho e escrituras, com o objetivo de valorizar o bem móvel ou imóvel, com a devida e prévia autorização. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, vereador Carlos Gueiros. Porque se o pichador quiser chegar no quarto dele e pichar a parede todinha, ele está no seu devido direito. Mas chegar no monumento, chegar na cidade, num prédio aqui da música, e pichar ele todo aqui na João de Barros, vereador Hélio da Guabiraba, é completamente inadmissível. A gente precisa atuar forte contra esses vândalos, a gente precisa atuar forte contra uma cidade bonita como a que a gente tem, tendo a participação tão grande desses pichadores e dessas pichações nos nossos grandes e importantes monumentos. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu votei no projeto de Vossa Excelência porque acho que absurdos têm que ser coibidos. Agora, entendo que ele tem o mesmo significado de um nosso, que foi punir os trotes no serviço de saúde, por exemplo, em ambulância, etc. E que foi objeto de veto do Executivo por ser de difícil localização ou identificação do autor. Me parece que a pichação ela se enquadra exatamente nisso. O difícil é você identificar o autor da pichação para poder receber a punição, justa punição prevista na lei. Mas vamos ver como as coisas acontecem. Às vezes, um vereador tem mais sorte do que o outro, não é verdade? Mas antes de chamar o próximo vereador inscrito, eu preciso ir à prefeitura e vou passar a presidência para o vereador Hélio Guabiraba. Obrigado, vereador Carlos Gueiros. Mas como eu sou, excelência, mas como eu sou o próximo orador, eu convido o vereador Almir Fernandes para assumir a presidência. Vereador Hélio da Guabiraba, Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, meus amigos da imprensa, todos da galeria, em especial hoje ao Alto do Eucalipto que está aqui presente, meu amigo Sandro Lima, os gêmeos, sua esposa. Venho nesta tarde mais uma vez a esta tribuna, que eu não poderia deixar de lembrar que hoje é o dia de combate à poluição.
Hoje é o Dia Nacional de Combate à Poluição. Eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto, presidente, vereador Almir Fernando, porque eu tenho um projeto chamado Comunidade Limpa. E a semana passada eu tive alguns dias na minha agenda visitando as comunidades, em especial a Bica, Guabiraba, Nova Descoberta e uma área muito importante lá na Macaxeira, onde a gente teve na Enluve e pediu para que um canal fosse limpo naquela comunidade. E foi muito importante, lá na Rua da Saúde, na Macaxeira, recolhendo entulho e lixo de dentro de um canal. E nessas andadas minhas, nessas comunidades, eu pude observar a dificuldade que é hoje para a Prefeitura da cidade do Recife, que faz a limpeza periodicamente, todos os dias naquela comunidade, mas as pessoas ainda não se sensibilizaram, não assumiram a responsabilidade de ser mais um em pró o meio ambiente e evitar a poluição que existe na nossa cidade. E eu saí casa a casa, da minha forma, do meu jeito, com a equipe de amigos do gabinete, tentando dizer àquelas pessoas que é importante, vereador André Regis, cada um fazer a sua parte. E se cada um fizer a sua parte e cada um se conscientizar que o papel de quem vive hoje no mundo é cuidar do meio ambiente para que amanhã os nossos filhos, os nossos netos não sejam prejudicados por tudo isso que poderá acontecer daqui para lá se a gente não fizer o nosso trabalho. Mas eu queria encerrar aqui a minha participação hoje, vereador e presidente interino, vereador Almir Fernando, aproveitando para convidar todos para estarem amanhã prestigiando o evento que vai acontecer lá no Alto do Buriti. Nós vamos mostrar a nova cara da Vila do Buriti, né? Foi totalmente transformada, antes que era área suja de lixo, repleta mesmo de lixo, foram transformadas em rua e áreas de lazer. E hoje você passa lá no Alto do Buriti, no Largo do Buriti, em especial no Alto do Olho d'Água, que fica próxima à Escola Fernando Sampaio, que vai ser a concentração amanhã a partir das 15 horas. Eu não poderia deixar aqui de convidar alguns vereadores e amigos para participar desse evento, que é um evento realizado pela Prefeitura, da Secretaria de Inovação Urbana, mas é um evento que pertence a todos os vereadores da cidade do Recife. É uma coisa que estão fazendo nas áreas que eu acho que cada vereador deveria participar para tentar ver uma forma de como ampliar esse serviço, porque é uma ação que a gente vê, vereador André Regis, a comunidade se envolvendo com as suas próprias mãos. E quando a comunidade se envolve, ela fica ocupando aquele espaço como se fosse a casa dela, e evita com que aconteça isso que o vereador que me antecedeu aqui, o vereador Rodrigo Coutinho, que foi muito feliz no seu projeto, que as pessoas pichem e sujem a comunidade, porque ele usou as mãos, ele praticou, ele fez. Por isso que eu fico muito feliz por tudo que está acontecendo naquela comunidade, e por isso que eu convido a todos vocês para amanhã, a partir das 15 horas, participar. Eu não posso dizer conosco, porque eu vou estar na audiência pública aqui, falando sobre autismo, mas assim que acabar, se eu puder passar, eu vou dar uma passadinha. Mas eu queria ouvir o vereador André Regis. Vereador Hélio Guabiraba, eu venho à parte para parabenizá-lo pela campanha de conscientização da população no que se refere à poluição. A poluição, ela denigre o meio ambiente e ela prejudica a vida de todos. Vossa Excelência está de parabéns. Acredito que esse tipo de ação, que é própria de Vossa Excelência e de todos os vereadores aqui, cada um dentro da sua área de atuação, tem uma presença de rua
E eu acredito que essa sua ação, essa sua forma de comunicação direta, essa sua forma de atração da população para que ela possa contribuir, merece todos os nossos aplausos. Então, parabéns pela campanha. Se porventura eu puder ajudar de alguma forma, estou à sua disposição. E também até aproveito para pedir a Vossa Excelência, a recomendar a Vossa Excelência também, que Vossa Excelência mencionou aí a Escola Fernando Sampaio, onde haverá a concentração da participação que Vossa Excelência está liderando agora. A Escola Fernando Sampaio, faz muito tempo que eu não passo por lá, mas a última vez que eu fui, me chamou a atenção, e a gente fez inclusive o requerimento à Prefeitura para tentar resolver a situação, porque a Escola Fernando Sampaio, ela, primeiro que não deveria funcionar como ela está funcionando, de forma precária, nem ela, nem o anexo dela. O anexo é tão precário quanto a própria estrutura da escola. Mas uma coisa que me chamou a atenção, vereador Almir Fernando, é que a família que mora atrás da escola só tinha acesso para a sua casa por dentro da escola. Era algo absurdo até. Como é que você pode permitir que, para que a pessoa chegue na sua casa, ela tem que passar por dentro da escola, ou seja, violando o ambiente escolar? Então, acredito que Vossa Excelência presta um serviço inestimável a todas as escolas da cidade do Recife, aos estudantes, se também puder fazer uma visita nessa escola e verificar se essa situação foi devidamente resolvida. Recordo, inclusive, que o cachorro da família estava na área da escola, ou seja, era como se houvesse uma integração da família com a escola, coisa inaceitável. Mas isso faz muito tempo, isso foi no ano de 2014, então, de lá para cá, acredito, inclusive com a provocação que a gente fez, que tenha sido resolvido. Mas, caso não seja, acredito que Vossa Excelência, como legítimo representante da comunidade, poderia fazer esse tipo de ação, esse tipo de trabalho preventivo de apoio à escola. Muito obrigado e parabéns pelo combate à poluição que Vossa Excelência está liderando. Obrigado. Obrigado, vereador, e incorporo a parte da Vossa Excelência na íntegra. E eu gostaria de dizer que suas intervenções, época feita aqui nesta casa, serviu muito para isso. A concentração na escola Fernando Sampaio é justamente para isso. Ela foi quase que total revitalizada em seu redor. E hoje ela vai ter uma história na vida daquelas pessoas e Vossa Excelência faz parte do que aconteceu. Porque muita gente acha, às vezes, que quando o vereador faz oposição e vai numa escola, ou vai numa creche, ou vai numa comunidade, ele está criticando, ele está ajudando a resolver a situação daquela comunidade. E essa posição de Vossa Excelência, além de competente, é muito oportuna. E as pessoas, no final, é quem leva o resultado. Eu queria agradecer ao presidente e aos amigos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Hélio Guabiraba, a quem eu repasso a presidência desse trabalho, mas antes de fazer isso, eu queria também reforçar a sua saudação e saudar aqui o presidente da Associação de Moradores do Alto Eucalipto, Sandro Lima, que também é suplente vereador. Seja bem-vindo aqui aos trabalhos. Eu agradeço Vossa Excelência, vereador Almir Fernando, e convido a última oradora da tarde, vereadora Michele Colles. Vossa Excelência tem 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, todos os presentes. Eu não poderia deixar de subir à tribuna dessa casa na tarde de hoje, enquanto hoje é o último dia de plenário que nós temos nessa semana, para registrar que nessa próxima sexta-feira estará fazendo aniversário de um ano um decreto que o governador Paulo Câmara fez, né, esse decreto
criando o Programa de Apoio às Comunidades Terapêuticas do Estado de Pernambuco. E esse decreto, ele faz 1 ano, na próxima sexta-feira, e até hoje não foi feito nada em relação a essas instituições. Então, isso nos deixa muito tristes e muito preocupados, nós que militamos na área da dependência química, do cuidado com as pessoas que têm problemas com drogas, e também que trabalhamos com as comunidades terapêuticas. Enfrentamos muitas dificuldades, inclusive o deputado estadual, pastor Clayton Collins, colocou um projeto de lei na Assembleia Legislativa para regular o serviço das comunidades terapêuticas no estado de Pernambuco. E esse projeto de lei tem tramitado na casa, já passou por 4 comissões, e ontem, quando ele estava na penúltima comissão, Comissão de Direitos Humanos, foi pedido vistas nesse projeto. E, aliás, foi pedido vistas, não, foi apresentado um substitutivo ao projeto. E a pessoa que votou o voto de desempate para que o projeto fosse aprovado, e aí isso volta para as comissões, volta para a Comissão de Legislação e Justiça, que já tinha passado, e agora começa do zero o trâmite do projeto na casa, foi, infelizmente, eu queria registrar aqui o meu desagravo ao líder do governo, infelizmente, o deputado Isaltino. O deputado Isaltino tem se mostrado contra as comunidades terapêuticas, não é de hoje. Esse decreto que foi feito agora pelo governador, ele havia sido feito também em 2015. No dia 26 de junho de 2015, o governador, que sempre, eu quero registrar aqui, o governador sempre registrou, sempre propôs um bom acolhimento, cuidado e interesse de incluir as comunidades terapêuticas na rede. Tanto é que ele já lançou 2 decretos, mas até agora nenhum saiu do papel. E nesse primeiro, então, o secretário era o Isaltino. E o prazo para que o decreto se cumprisse era de 180 dias. E nada foi feito, nada foi feito. Ele fez uma reunião, ouviu e nunca mais fez nada. Então, isso demonstra desde o começo o desinteresse, a falta de cuidado, a falta de interesse do deputado Isaltino, líder do governo, Paulo Câmara, na Assembleia Legislativa. Então, eu quero aqui deixar esse registro em nome de todas as comunidades terapêuticas do estado de Pernambuco, falando sobre o que o deputado Isaltino fez. Ele poderia ter apoiado as comunidades terapêuticas. Ele teve mais uma oportunidade. A primeira ele teve em 2015. E a que ele teve ontem, ele jogou fora mais uma vez. Mas isso não nos surpreende com as atitudes que a gente já acompanha. Então, eu gostaria de fazer esse apelo aos deputados ali da Assembleia Legislativa, para que possam dar celeridade à tramitação desse projeto de lei. Gostaria de pedir ao governador Paulo Câmara que pudesse chamar o secretário de drogas, porque agora tem uma secretaria específica de drogas, o secretário Clóvis Benevides, e chamar também as pessoas que foram colocadas para compor esse decreto, as pessoas que foram citadas aqui, as outras secretarias, para que possa a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, o Conselho de Drogas do Estado, e pudesse fazer esse trabalho que foi ensaiado, vamos dizer assim, de ser feito, e ainda não foi feito. Ele instituiu, no artigo 1, o âmbito do Poder Executivo Estadual, o Programa de Apoio às Comunidades Terapêuticas de Pernambuco, destinando a qualificar e a fortalecer as parcerias com a sociedade civil e o governo do Estado. O Programa de Apoio às Comunidades Terapêuticas tem o objetivo de capacitar as lideranças, de instrumentalizar, de auxiliar, mediar,
orientar, normatizar, identificar essas comunidades e dizer que é muito importante para as comunidades terapêuticas essa regulação, porque, infelizmente, existem muitas clínicas que usam o nome de comunidade terapêutica, existem algumas instituições que não são sérias, que fazem um desserviço à sociedade, e essas instituições elas têm sido confundidas com comunidade terapêutica. A exemplo das 2 empresas que foram vistoriadas no último relatório do mecanismo de combate à tortura e do Conselho Federal de Psicologia, e essas 2 instituições aqui de Pernambuco, que estão lá no relatório, né, mostrando uma série de desserviços, se dizem no relatório que são comunidades terapêuticas, e nós, ontem à tarde, fomos ao Ministério Público e protocolamos lá o nosso mandato, um documento com o CNPJ dessas instituições, mostrando que elas não são comunidades terapêuticas. Então, nós precisamos fazer essa divisão cada vez mais do joio e do trigo dessas instituições, que realizam um trabalho sério há 51 anos, que recuperam vidas de verdade, com instituições que não têm compromisso com a vida nem com a família, como nós temos. Para ter uma ideia, nós temos hoje em Pernambuco uma instituição, Desafio Jovem do Recife, que tem 36 anos. É a primeira instituição aqui no estado de Pernambuco. E hoje nós temos mais de 60. Nós temos feito um trabalho no Brasil com essas comunidades terapêuticas e nós temos mais de 3.000. E hoje nós temos uma lei específica, que é a Lei 13.840, de junho agora de 2019, que há 2 meses foi aprovada, que tem um capítulo inteiro reconhecendo o trabalho das comunidades terapêuticas. Então, já passou da hora do governo do estado de Pernambuco se posicionar aonde é que as comunidades terapêuticas vão ficar localizadas no estado de Pernambuco. As comunidades terapêuticas, elas fazem um trabalho de abstinência. O que é abstinência? Existem 2 modelos, a abstinência e a redução de danos. A redução de danos é aquele tipo de tratamento que a pessoa está usando um crack e passa a usar uma maconha. Que ela está cheirando o crack na lata e ela passa a usar o crack num cachimbo, né? Então, são medidas para proteger as pessoas, mas que protege elas continuar usando a droga. E nós não vamos aqui dizer que não é um tipo de serviço que o usuário possa escolher ou que a rede possa deixar de ofertar. Apesar de discordar desse modelo, mas eu respeito. Porém, o modelo de abstinência que a comunidade terapêutica oferece é diferente. A pessoa vai para um lugar, fica acolhida por um período de 6 meses, ela tem atividades esportivas, tem atividades lúdicas, atividades de palestras, de promoção da saúde, e quando ela sai de lá, ela sai totalmente sem usar nenhum tipo de drogas, e ela é reinserida ao mercado de trabalho, ela volta a estudar, ela volta à sua família, ela volta a estar inserida realmente na sociedade. E é um modelo que tem dado muito certo. Inclusive, vereador André Regis, essa semana, depois de muita polêmica, a Fiocruz liberou uma pesquisa. Essa pesquisa já foi feita há muito tempo, mas só foi liberada agora. E a pesquisa da Fiocruz mostrou que o serviço que os usuários mais procuram no Brasil são as comunidades terapêuticas. Então, nós temos que deixar a vaidade de lado, temos que deixar os caprichos, as ideologias e dar as mãos, porque muitas pessoas estão morrendo, muitas vidas estão se perdendo, muitas mães estão chorando por perder os seus filhos e suas filhas na droga. Nós temos tido relatos de mães que estão usando drogas com seus filhos. Nós temos relatos de mães que estão colocando os filhos para usar droga, de crianças que vê a mãe usando droga e que vai usar junto. Então, isso é muito sério. A cada dia vem se agravando. O número de mulheres que está usando crack. O crack, quando chegou há 15 anos atrás, há 16 anos atrás, uma pedra de crack era R$20, R$10, agora baixou para R$5. Cada vez mais está se popularizando, cada vez mais a pessoa encontra e passa na rua e vê a droga espalhada. A pesquisa da Fiocruz também mostra que 2% da população faz uso de crack. Então, quantas mil pessoas nós temos no estado de Pernambuco que usa crack? O Brasil é o país número 1 de consumo de crack do mundo e o número 2 de consumo de cocaína do mundo. Então, isso é muito sério e o governo do estado de Pernambuco precisa tomar uma decisão emergencial. Tem aí o programa Atitude,
que faz um trabalho, mas não é suficiente para atender toda a demanda da rede. E, além disso, o programa Atitude, ele só trabalha com a redução de danos. O programa Atitude não trabalha com a abstinência que muitos usuários querem. Então, muitas pessoas têm procurado as comunidades terapêuticas. E ainda, para encerrar, eu queria registrar aqui que em 2011... foi colocado numa portaria, a portaria 3088 do Ministério da Saúde, incluindo as comunidades terapêuticas, vereador André Regis, na rede de atenção psicossocial. São vários equipamentos de saúde, residência terapêutica, que não é comunidade terapêutica, residência terapêutica é só para quem tem transtorno mental grave, outros equipamentos, os CAPs e as comunidades terapêuticas. Em 2013, foi feito também, colocado as comunidades terapêuticas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, e foi dado o CNES 83, que é um código que coloca as comunidades terapêuticas como prevenção ao agravo das doenças, porque elas trabalham com atividades culturais, atividades artísticas, de boa alimentação, é o trabalho que essas instituições fazem. E foi colocado na rede nacional. Simplesmente, na época, o então secretário de Saúde, Figueira, doutor Figueira, atendendo a uma decisão que foi feita lá pela CIB, que é a União dos Gestores de Saúde do Estado de Pernambuco, decidiram retirar a comunidade terapêutica da RAPS. Disseram, não, a gente não quer esse equipamento aqui em Pernambuco. Então, Pernambuco é o único estado do Brasil, vereador Hélio Guabiraba, que rejeitou esse trabalho de 51 anos que tem recuperado tantas vidas. Há 20 dias atrás, nós visitamos Dom Fernando Saburido, que faz um trabalho maravilhoso aqui em Pernambuco. São 4 Fazendas da Esperança. As Fazendas da Esperança são comunidade terapêutica. Quem conhece o trabalho da Fazenda Esperança sabe que é um trabalho sério. São mais de 120 países no mundo inteiro. O Brasil, aliás, no mundo inteiro e no Brasil. E todas as Fazendas Esperança do Brasil entraram no programa CRAC, do programa do governo federal. Aqui em Pernambuco tem 4. Das 4, 3 entraram, uma não entrou. Também foi a única do Brasil que não entrou, porque o Conselho não deu parecer favorável. Então, existe uma perseguição com as comunidades terapêuticas. Então, não é para dizer que isso é de igreja católica, que isso é de igreja evangélica, que é de espírita. Isso é do povo. É o que o povo construiu há 51 anos atrás, na falta de políticas públicas para o cuidado com o dependente químico. E nós temos que respeitar esse trabalho, apoiar esse trabalho, acolher os profissionais que fazem parte desse trabalho, porque até psicólogo, assistente social, que trabalha em comunidade terapêutica, tem sido perseguido no estado de Pernambuco. Então, eu peço aqui uma providência urgente ao governador Paulo Câmara. Eu faço aqui um apelo em nome das mães contra o crack, em nome dos pais, em nome dos filhos que estão morrendo, perdendo suas mães, em nome das crianças que estão perdendo suas mães, que estão recebendo mau exemplo dentro de casa, ao governador Paulo Câmara, para que ele atente para o cuidado com essas instituições que são sérias. Essa semana, o Congresso Nacional homenageou a Fazenda Esperança. Há poucos dias atrás, homenageou nos 50 anos de todas as comunidades terapêuticas do Brasil. Todos os estados do Brasil têm política de drogas, onde as comunidades terapêuticas estão incluídas. E aqui no estado de Pernambuco, mais uma vez eu subo essa tribuna para falar, não tem. O único que peitou e que hoje tem apenas 2, é pouco, nós queremos mais, mas tem, é o prefeito Geraldo Júlio, que hoje, Recife, tem 2 comunidades terapêuticas contratadas. Então, Geraldo Júlio, ele apoia as comunidades terapêuticas, mas o governador Paulo Câmara não ainda. Mas eu creio que ele vai efetivar isso. Eu sei que de coração ele apoia, porque ele já conversou muito e a gente acredita na boa fé dele. Porém, na prática, nós ainda não vemos resultado. Então, nós estamos aqui cobrando isso e queremos uma resposta urgente para que as pessoas possam ser atendidas, acolhidas nas comunidades terapêuticas sérias do estado de Pernambuco. Muito obrigada a todos e todas, é o que eu tinha a dizer. Boa tarde, Deus abençoe. Obrigado, vereador, e parabéns pelo discurso. Não havendo mais nenhum vereador inscrito na tarde de hoje, eu gostaria
de encerrar a presente reunião, convocando para logo mais 18 horas, numa reunião solene, para entrega do título de cidadão do Recife ao senhor Marcelo José Pitanga de Macedo. É o título do vereador, a autoria do vereador Aerto Luna. Muito obrigado, encerramos a sessão.